Olá, excelentes, tudo bem? 5 fundos imobiliários por apenas R$ 550. Com 5 FIIs, você vai conseguir construir uma carteira de investimento com 5 setores diferentes para diversificar e aproveitar o melhor de cada um desses setores. Nesta aula, eu vou te contar quais são os principais setores e quais FIIs você pode colocar na sua carteira, começar a estudar e investir a partir de agora. Tudo que você precisa fazer é pegar papel e caneta, porque está na hora de mais uma aula comigo aqui no canal. Eu sou Anderson Gonçalves, eu sou professor e educador financeiro, e você está no Excelência no Bolso, o canal que investe em você. Investir em fundos imobiliários, receber dividendos todos os meses. É o sonho de todo investidor. No entanto, é importantíssimo que você entenda como construir a sua alocação de ativos. Acompanhe comigo na tela. Quando a gente fala de alocação de ativos, talvez essa palavra um pouco mais complicada, né? Nada mais é do que construir uma carteira de investimentos. E uma carteira de investimentos, ela precisa estar diversificada entre setores. Por quê? Se um setor der ruim, o outro vai ir melhor e assim por diante. Agora, se você concentrar em apenas um único FII, e se este FII ou se este setor onde este FII está alocado der algum problema, sua carteira vai ficar toda negativa, não é verdade? Então eu acredito que, como um bom investidor que você deseja ser, você não quer ser pego de surpresa. Então vamos lá, o que eu fiz aqui? Eu trouxe os 5 principais setores de fundos imobiliários para você e dividi-los de uma maneira proporcional que eu vou construir a carteira já com você. Prof, essa carteira eu tenho que seguir ao pé da letra? Não, isso aqui é uma diretriz, tá? É um passo a passo, é um ponto inicial para você que não tem ainda uma carteira de investimentos. Eu vejo muitas pessoas chegando aqui no canal me perguntando assim, prof, o FII XPTO11 é bom? Então, um FII sozinho nunca será bom. Então, vai depender de quantos outros fundos imobiliários você vai ter na sua carteira e de quais setores nós estamos falando. Então, por exemplo, se você colocar aí 20% de fundos imobiliários de shoppings, você não pode ficar só em shopping. Imagina o que aconteceu durante a pandemia. Imagina se tem outra crise aí relacionada a shopping. O que vai acontecer com você? Sua carteira vai cair todinha. Ah, prof, mas aí se dá muito bom nos shoppings, minha carteira também ganha. Mas é um risco muito alto que você vai correr, você não acha? Então, por que não, por exemplo, investir mais 20% em logística, galpões logísticos? Mais ou menos aí 27% em fundos de tijolos, tá? 18% em fundo de papel e 15% em fundo de fundo. Aqui foi uma diretriz, como eu disse, uma didática, para que você entenda aqui visualmente comigo o que é uma carteira de investimentos. Então, quando eu perguntar para você assim, olha, você com este FII, você tem uma carteira de investimentos? Então, você não pode ter apenas um setor. Existem outros setores além destes, tá? Esses 5 são os principais para que você possa começar a estudar. O que é um fundo de fundo? O que é um fundo de papel, um fundo de tijolo, um fundo logístico, um fundo de shopping? Se você tem alguma dúvida, depois coloca aqui nos comentários que eu vou responder para você, tá? E aí, o que eu fiz? Eu trouxe aqui os principais fundamentos. Existem outros que você deve analisar, mas esses aqui são os principais, o dividend yield, o preço sobre o valor patrimonial. Prof, eu não sei o que é preço sobre o valor patrimonial. Então, vou deixar alguns vídeos aqui na descrição para você poder assistir, legal? Primeiro aí, foi um setor do fundo de papel, né? O setor de papel, tá? Com o fundo de investimento imobiliário, o IRDM11, o Iridium 11. Tá? Este fundo, inclusive, está na nossa carteira recomendada para os nossos alunos do clube e de ações para iniciantes. Tá? Então, é um fundo que está lá dentro da nossa carteira. Praticamente todos os fundos que eu estou trazendo aqui compõem uma carteira que tem 14 FIIs para você poder analisar e estudar todos os meses. O dividend yield, o DY, nos últimos 12 meses foi de 14,64, bem acima aí da taxa Selic, com um preço sobre o valor patrimonial que seria o ideal entre 0,90 e 1,10, ele está aí bem próximo de 1,10, ou seja, um preço ainda aceitável dentro de um preço sobre o valor patrimonial para você comprar, e o preço dele de R$ 102 no momento que eu gravei esta aula para você, e ele representa aí aproximadamente 18% na carteira, tá? O próximo é o fundo de fundo, tá? O HFOF, o famoso HFOF 11, trazendo aí um dividend yield de 9%, descontado de 8% do seu preço comparado com o valor patrimonial.
Um preço de R$ 80 representa aí aproximadamente 14% na carteira. Fundo de shopping, o VISC 11, com dividend yield de 7,4%, um PVP descontado de 4%, quase aí já chegando próximo do preço justo de 1, e um preço de R$ 110, correspondendo aí 20% da carteira. Fundo de logística, o famoso também XPLG11, o fundo que eu tenho na minha carteira pessoal, com dividend yield de 7,2, um PVP de 0,97 e um preço custando aí R$ 110 com uma representação também de 20% na carteira. E um fundo de tijolo, o Kineo KNRI11, tá? Trazendo um dividend yield nos últimos 12 meses de 6,5%, tá? 0,95 PVP, também descontado aí de 5%, um valor, um preço para compra no momento da gravação da aula de R$ 152, o que representou aí aproximadamente 27% da sua carteira. Então, quando a gente olha aqui para o total, tá? A gente tem aí um valor de R$ 554, que totaliza aí os 100% da carteira. Isso aqui é um exemplo, tá? Você não vai ter que seguir isso aqui, mas é para você entender como que uma carteira de investimento de fundos imobiliários ela é construída. E depois, prof, o que eu faço? Depois você vai colocar outros ativos de papel, fundos imobiliários, de shopping, logística e tijolo. Você vai colocar 2, 3 FIIs de cada setor. Se você concentra todos em FIIs de papel, ou de logística, ou de shopping, ou de lajes corporativas, que faltou aqui também, tá? Você vai ter um problema, porque se esse setor dá um problema nele e todos, ou a grande maioria dos seus fundos estão naquele setor, você vai ficar ali com a carteira negativa ou diminuir o percentual de dividend yield. Não é isso que você quer. Você quer ter uma média e uma média cada vez mais consistente. Então, o que você precisa fazer? Você vai precisar estudar cada um destes fundos. Eu trouxe aqui um pouquinho para você do Iridium Recebíveis Imobiliários, o IRDM11, tá? O CNPJ dele já tem mais de 5 anos, prazo indeterminado, é um fundo de papel, tá? Então, que traz algumas características dele e um objetivo principal ali, investir em CRIs, tá? Corporativos, tá? Mas uma parte também em cotas de outros FIIs. Então, ele tem ali este percentual, essa característica do fundo, tá? Para você observar aí, observe aí os dividendos pagos nos últimos 5 anos, tá? Então ele vem crescendo aí 2018, 19, 20, 21, tá? Terminando aí ainda o ano de 2022, podendo se aproximar bem do que foi o ano de 2021. Lembrando que é um fundo de papel, com a queda da Selic, o dividend yield tende a cair também para o futuro, então entenda que este é um risco que você vai ter na sua carteira de investimentos. Pegando aí dentro do relatório deste FII, é importante que você leia o relatório de cada FII que você tem na sua carteira, então observe aí que a distribuição de carteira do Iridium tá praticamente 62%, quase 63% em CRIs. Tá? Os contratos, indexador, a maioria deles aí atrelado ao IPCA. Então, com uma queda também do IPCA para o futuro, provavelmente para o próximo ano, então isso aqui vai diminuir também um pouco lá daqueles 14% de dividend yield. Então, já estou mostrando para você, tá, um dividend yield que está alto, bem acima da Selic, mas que tem uma tendência de queda para o futuro. Então, você precisa entender que isso vai ser algo normal dentro do seu fundo. Tem muitas pessoas que falam assim, nossa, eu estou chateada, magoado com o meu FII, porque agora ele não está pagando mais dividendos. Você precisa estudar, tá? Não é um comportamento, estou triste, feliz com o meu fundo, não é uma torcida de futebol, tá? Você precisa entender os fundamentos, por que está acontecendo e se você vai sair da posição ou não, é uma decisão pessoal que você deve ter de acordo com os seus investimentos. E aí, quando você olha para aquela carteira de investimentos, para aquela alocação de ativos, né, você tem lá o VISC 11 como um shopping, logística, o XPLG 11, o Kinea, KNRI 11, tá, o Iridium, o IRDM 11, tá, e o fundo de fundo HFOF 11. Então, isso aqui já é uma primeira carteira. Não precisam ser exatamente estes FIIs, tá? Não é uma recomendação direta de compra, porque você precisa criar aí uma carteira de investimentos com base no seu perfil, com base, com foco naquilo que você quer alcançar. Talvez você quer mais dividendo, talvez você quer menos risco, mais risco. Tudo isso vai depender muito do estudo do seu perfil. Então, é importante que você entenda qual é o seu perfil, tá? Aqui nós falamos de renda variável. E as ações? E os ETFs? E a renda fixa? Tesouro Direto, CDB? Onde que ele encaixa na sua estratégia? Então, aqui falamos somente de fundos imobiliários, mas é importante que os FIIs estejam atrelados às ações e também a renda fixa de acordo com o seu perfil, legal?
estudar os setores, para que você possa entender o que influencia uma queda, o que influencia uma alta naquele determinado tipo de setor e, se possível, que você tenha setores com correlação negativa. A hora que um está crescendo, o outro está caindo e o que importa para você ali é a média, a rentabilidade média, o dividend yield médio de todos aqueles FIIs que compõem a sua carteira, tá? Criar a sua carteira de investimentos. Então, esquece esse negócio do melhor fundo imobiliário. Isso não existe. Você vai precisar ir de 7 a 14 FIIs para montar uma boa carteira de investimentos. Então, não adianta você procurar o melhor FII. O melhor FII talvez seja o melhor agora, mas daqui a 2, 3 meses, 6 meses, 1 ano, talvez não seja mais. O mercado muda, estamos falando de renda variável. Então, construa, pare para você poder estudar e construir uma carteira de investimento e ter um foco na visão total dessa carteira, tá? E tem uma mágica, né? Uma mágica por trás, que não tem nada de mágica, só coloquei aqui para chamar a sua atenção, que é você reinvestir os dividendos. Apesar de que tem muitas pessoas que ignoram esta regra. Se você está numa fase de acumular patrimônio para viver de renda, os dividendos que você for receber dos fundos imobiliários, é interessante que você reinvista. Compra outras cotas, tá? Compre outros ativos, mas você vai reinvestindo para criar a bola de neve, o famoso efeito de juros sobre juros, juros compostos, porque lá na frente o seu eu do futuro vai agradecer por você ter entrado em ação agora. E sabe o que você pode fazer? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se está com dúvida, coloque aqui nos comentários. Um forte abraço do professor Anderson Gonçalves e nos vemos na próxima aula. Valeu! Tchau, tchau!